Um estranho na noite. Eu estava com 14 ou 15 anos e frequentava assiduamente uma igreja evangélica, onde fui ambientado desde muito jovem. Nessa época, eu havia passado por um trauma familiar muito forte, devido à separação de meus pais. Minha mãe, que sempre fora a religiosa mais ferrenha da família, agora se afastava da doutrina, mas eu me mantive firme em cultos e reuniões. Foi no dia de uma dessas reuniões, inclusive, que se passou o relato que venho aqui compartilhar. Lembro-me que era uma noite de quinta-feira de um verão muito quente. Naquela época, o bairro era mais tranquilo em relação aos dias atuais, e não era de se estranhar que durante a noite, bares ocupassem ruas e calçadas até altas horas. Nessa ocasião, era por volta de 20 horas, quando me dirigi a uma casa onde seria realizada uma das reuniões da igreja. Logo de cara eu sabia que algo estava muito errado daquela vez. Enquanto eu caminhava pela rua, não pude deixar de notar que tudo estava no mais profundo silêncio, o que era muito estranho, visto que não era tarde da noite ainda, e era comum ter pessoas andando por ali. Fui tomado por uma sensação inquietante, mas como já estava próximo do meu destino, tratei de apertar o passo, afinal, não gostava nada daquilo que acontecia à minha volta. Me aproximava de uma encruzilhada e percebi que um homem vinha descendo a rua à minha esquerda. De início, julguei ele como um bêbado, porque ele falava coisas sem nexo, que eu não conseguia entender. Ele veio descendo a rua meio que gritando, como se tentasse afastar alguma coisa dele. Olhou para mim, falou algo que não conseguia entender muito bem. A única sentença que pude decifrar foi: Deus é mais. E seguiu pela rua que havia acabado de subir. No segundo seguinte, por instinto, olhei para o caminho percorrido pelo homem quando este apareceu e vi algo que nunca mais vou me esquecer. Ali, parada a aproximadamente 2 metros de mim, havia uma forma humana. Era tão sólida que inicialmente julguei se tratar de um homem. A figura estática permaneceu ali apenas por alguns segundos, mas foi o suficiente para eu notar alguns detalhes. Primeiramente, aquilo não tinha rosto, sem olhos e boca. A face era revestida por um tecido negro, tal como aquelas toucas ninjas. Sim, eu sei que é estranho. Trajava somente preto, um sobretudo que ia até a altura das panturrilhas. Usava um chapéu de 3 com uma fita em sua base. A figura toda evocava a imagem de um daqueles detetives de filmes de época. Única comparação que consigo fazer. Só que contando com o elemento do terror. Daí cheguei à conclusão que o primeiro homem que vi estava fugindo daquilo, e eu era apenas o segundo a ver a aparição. Depois de uns 2 segundos de mais profundo silêncio, com a criatura me observando, pisquei, e quando abri os olhos, aquilo não estava mais ali. Não sei como não saí correndo tal como outro homem fez, talvez estivesse perplexo demais para isso. Então, apenas segui meu caminho e decidi ignorar aquele acontecimento. Felizmente, logo cheguei ao meu destino. Esse relato foi enviado pelo Vitor no e-mail assustadoramente@outlook.com.